estudos da Alemanha e os estudos de Israel. E uma pesquisa recente que nós ficamos sabendo agora na cidade de Usfi também, que eles fizeram esse geoprocessamento, o prefeito da cidade retirou as antenas do sistema 3G, né, que eles chamam de 3G, mandaram essas antenas para o museu e os doentes de Usfi hoje processam o Estado por milhões. Então, isso nós chegamos à conclusão. É possível o Brasil ter um limite de exposição humana mais seguro? É possível. Uma legislação federal a legislação tem que ser revista. Ok, professor, então a gente conversa sobre isso no próximo bloco. A gente conversa mais com a Dilza Dodge, professora da Faculdade Isabela Hendricks, sobre os impactos da radiação dos sistemas de celular para o homem de hoje. No próximo bloco. Até já. Você sabia que o Brasil pode levar 20 anos para erradicar o analfabetismo? 20 anos é muito tempo. Vamos diminuir esse prazo? O material escolar pode fazer toda a diferença. O nosso futuro está em suas mãos! Uma pesquisadora encontrou registros de 1996 a 2006 de quase 23 mil mortes por câncer em Belo Horizonte. Desse total, ela selecionou cerca de 5 mil dos tipos de câncer causados pela radiação eletromagnética. Como resultado, descobriu que a maioria dos óbitos na capital ocorreu para as pessoas que moravam a até 500 metros de distância de antenas de telefonia celular. Continuamos nossa entrevista em companhia da pesquisadora Adilza Condessa Dodge. Adilza, muito obrigada novamente pela sua presença. Eu que agradeço, Beatriz, de estar aqui participando, né, desse momento com vocês aqui nesse debate. Bom, a senhora falava no último bloco sobre a sua pesquisa, sua tese de doutorado, né, que comprova aí esse número de óbitos em Belo Horizonte exatamente pela proximidade, óbitos por câncer, né, pela proximidade de antenas de celular. E existe aí uma lei federal, né, que foi inclusive publicada aí no ano passado, em 2009, que fala exatamente que existem padrões que devem ser respeitados, padrões de exposição do ser humano, né, à radiação solar. Só que esses padrões, as radiações eletromagnéticas, perdão, mas essas evidências, esses padrões exigidos, eles, na verdade, eles estão aí muito obsoletos, muito ultrapassados em relação a países como na Europa, né, Suíça, que são aí colocados como grandes exemplos, né? Como é que você vê essa legislação brasileira, federal, em relação a essa legislação nos outros países? Ô Beatriz, a Lei Federal, a 11.934, de 5 de maio de 2009, né, que foi publicada nessa época, são padrões que seguiram a ICNIRP, que é a Comissão Internacional de Proteção contra a Radiação Não Ionizante. Esses padrões são inadequados, esses padrões foram para atender apenas o funcionamento da indústria de telefonia celular. Essa legislação não protege a saúde humana contra os possíveis efeitos físicos, químicos e biológicos da radiofrequência. Nós podemos citar os países aí que nós já citamos, Suíça, Itália, Rússia, mas nós temos também uma cidade modelo no Brasil, que é Porto Alegre. Porto Alegre tem uma legislação municipal que seguiu os padrões da Suíça. E o que a gente quer para Belo Horizonte é que acompanhe os padrões de Porto Alegre, que são os mesmos padrões adotados na Suíça, não só para Belo Horizonte, mas para todas as cidades do Brasil. Mas como é possível medir essa agressão da radiação eletromagnética? Como é possível realizar esses padrões através de uma legislação? Porque não se sabe ainda, na verdade, quais os verdadeiros impactos, né? Nós não sabemos ainda, Beatriz, se esses limites são seguros.
mesmo com esse padrão da legislação de Porto Alegre, com um padrão 100 vezes abaixo do que o padrão da lei federal, que tem uma lei municipal em Porto Alegre, nós, cientistas, nós não sabemos se esses padrões ainda são seguros. Então, para garantir a proteção à saúde pública, garantir a proteção humana, por que não Belo Horizonte também tem uma legislação mais restritiva? O município pode e deve traçar uma legislação para proteger os seus munícipes. Não precisa, obrigatoriamente, seguir essa legislação federal. Essa legislação federal, acima dela, não pode ser ultrapassado. Mas agora, cada município, se quiser fazer uma legislação mais restritiva, tem a sua autonomia, tem né? a sua autonomia. Uhum. Certo. E a gente sabe aí, a partir dessa legislação e tudo, que existem um grau de risco aí, né? Quanto que tem de influência de radiação eletromagnética de celular? Quanto que é esse número, esse dado? 1,8 GHz, é isso? Não, as indústrias funcionam na faixa da banda A e B com 900 MHz. Na banda D, 1,8 GB. E agora a terceira geração, que é 3 GB. Né? Isso aí são como que funciona o sistema. Mas a indústria pode diminuir, por exemplo, a potência dos canais em transmissão, pode aumentar a distância. E o que a gente pede também para o governo federal, que nós mandamos uma carta para o governo federal em setembro, chamou Carta de Porto Alegre, onde teve um congresso lá assinado por mais de 18 cientistas e toda uma comunidade, inclusive o Ministério Público de Porto Alegre, a Universidade Federal da mesma, pedindo ao governo federal para que criasse uma legislação e que proibisse a transmissão de sinal para escolas, creches, áreas hospitalares e casas de repouso. Na sua casa você tem o fixo, Beatriz, por que você tem que ficar recebendo a radiação eletromagnética 24 horas por dia se você já tem o fixo? E cada prédio, ele deve de ter um local para as pessoas atenderem o celular, porque senão o prédio todo fica irradiado. São recomendações, São recomendações, né? Em relação a esse trabalho de doutorado, que nós fizemos um capítulo sobre as recomendações. Aparelho celular deve ser usado em caso de extrema necessidade. Os adultos não utilizar o aparelho perto do corpo, né? Você ligar o celular só na hora que você for falar, caso de urgência. As crianças, de forma alguma, adolescentes, utilizar o aparelho celular. Utilizar o fixo. Se você tem que comunicar com alguém, mande em forma de mensagens. Também é um modo de você não ficar exposto a esses campos eletromagnéticos. O aparelho celular, você pode usar também o headphone, né, que é aquele fonezinho de ouvido. Também diminui. É melhor? É melhor, porque também diminui a sua exposição do seu cérebro a esses campos eletromagnéticos. Uma pesquisa em 2004, que chamou o Projeto Reflex, já mostrou que a frequência do celular com uma potência de 1,3 watts por quilo, quer dizer, bem menor do que a do celular, gerou danos ao DNA. Isso é uma pesquisa financiada pelos países europeus. Em 2004, chama Projeto Reflex. Então, esses projetos aí, vocês podem ter acesso no meu site, www.mreengenharia.com.br. É um site científico, onde eu faço também o monitoramento das medições eletromagnéticas, já estou medindo as radiações dentro das residências das pessoas. As pessoas que estão com neoplasias, eu estou fazendo as medições dentro das residências, e mesmo aquele que não está doente quer saber quanto de radiação que eu tenho. Né? A gente gasta em torno de 6 a 7 horas para fazer uma medição dentro de uma residência. É possível fazer, então, essa... É possível fazer, eu tenho todos os aparelhos, né? Você tem no seu... É um laboratório? É um laboratório que a gente montou, né? Eu tenho aqui o endereço na Rua Desembargador Jorge Fontana, 476, sala 1404, 14º andar, bairro Belvedere, Belo Horizonte, Minas Gerais. O site eu já passei.